Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula veremos algumas considerações excepcionais a respeito dos substantivos no hebraico. Há diversas palavras no hebraico que são do gênero feminino e não possuem a terminação feminina. Aquela terminação que nós vimos na aula anterior, né? O kametzhe, que indica que aquela palavra é feminina. Então, muitas palavras, apesar de serem do gênero feminino, não possuem essa terminação kametzhe. Então, por exemplo, temos aqui o substantivo em, que significa mãe. É um substantivo feminino naturalmente, né? Veja que não tem o kametzhe. Pois, por exemplo, vemos que nós já aprendemos que pai é av. Então, se fôssemos seguir a regra, mãe seria avá, mas não. Mãe possui uma palavra própria, que é o em. O mesmo acontece com a palavra filha. Filha é bat. Nós já vimos que filho em hebraico é ben. Então, de acordo com a regra, filha deveria ser bená, mas filha é bat. Então, há essas palavras que já são femininas naturalmente e sem receber a terminação kametzhe. Substantivos que representam nomes de cidades ou países geralmente são femininos. Então temos aqui Yerushalayim, que significa Jerusalém. Então, por ser o nome de uma cidade, Yerushalayim é um substantivo do gênero feminino. E temos aqui também Eretz, que significa terra e é um substantivo do gênero feminino. Os substantivos que representam as partes do corpo que aparecem em pares são do gênero feminino. Então temos ozen, significa orelha ou ouvido, né? E como ele se apresenta em par, né, são duas orelhas, ele é um substantivo do gênero feminino no hebraico. Yad significa mão, como nós temos duas mãos, né? É um substantivo que se apresenta em pares, é um substantivo do gênero feminino. Claro, nesse caso desses dois substantivos, nós não confundiríamos o gênero deles, porque no português esses substantivos também são do gênero feminino, né? A orelha, a mão. Mas há outros substantivos que no português são do gênero feminino, só que no hebraico são do gênero masculino. E o contrário também acontece, então é bom prestarmos atenção nisso. Então, nessa regra, os substantivos que se apresentam em pares são do gênero feminino. As partes do corpo que se apresentam em pares são do gênero feminino. Na aula anterior nós vemos a respeito do gênero dual, né, que designa duas coisas no hebraico, mas também é utilizado para representar o plural dos substantivos que só aparecem em pares. E há também substantivos irregulares no hebraico, né? Substantivos que possuem a terminação feminina e na verdade são masculino. Então temos aqui a palavra
Laila. Laila significa noite. Veja que tem o Kametshe em Laila, mas apesar do Kametshe ser uma terminação feminina, o substantivo noite no hebraico é masculino. E existem substantivos femininos que na forma plural recebem terminações masculinas e substantivos masculinos que na forma plural recebem terminações femininas. Então temos aqui, por exemplo, o substantivo av, que significa pai, e o plural de av é avot. O rolan vav tav é uma terminação do plural feminino, né? Como nós vimos, susot significa éguas. Então, mas av é um substantivo irregular. Então, o plural dele não é avim, como deveria acontecer de acordo com a regra. Né? O plural é avot, significa pais. Temos também o substantivo isha, que significa mulher, porém o feminino plural de isha é nashim e não nashot. Então é bom prestarmos atenção que existem esses substantivos irregulares, apesar de serem poucos, eles existem. Então merece nossa atenção. E é uma coisa especial que ocorre com a forma plural do substantivo bat, que significa filha. O substantivo bat, que é feminino, quando vai para o feminino plural, ele adiciona o substantivo feminino plural ao substantivo masculino, né? Ben. Então temos aqui banot, que significa filhas. Veja que a terminação plural rolan vav tav não é adicionado a bat, né? Não é batot, mas é adicionado ao substantivo ben e vira banot. Então bat, filha, banot, filhas. Então, por essa aula é só isso. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, que a gente responde assim que possível. Nos vemos então na próxima aula, onde veremos algumas mudanças que ocorrem quando flexionamos o substantivo, seja para o feminino singular ou para o masculino e feminino plural. Nos vemos então na próxima aula. Fiquem com Deus.